Eu gostaria de ler com você agora o Salmo 127, o salmo a qual o próprio Senhor Jesus, ele disse, né? Eu entregarei para aqueles que eu amo enquanto estão até dormindo. Isso mostra o qual é o grau do cuidado do nosso Deus para conosco. Vamos ler comigo? Se você tem uma Bíblia aí, você pode ler comigo acompanhando, fazendo as suas anotações. Se você não tiver Bíblia aí, não tem problema, porque vai estar passando aqui no rodapé aqui, a leitura. Enquanto eu vou lendo, no rodapé vai passando a leitura para você acompanhar, tá bom? Salmo 127 diz assim, olha que salmo bonito. Aí quando você receber esse salmo, manda para muita gente também aí, tá bom? Diz assim, ó, todo bem procede de Deus. Só no título já dá para a gente meditar absurdamente aqui, que todo bem procede do meu Deus. Todo bem procede do seu Deus. Olha que coisa bonita, olha que coisa maravilhosa. Aí ele continua dizendo assim, ó, depois do título, versículo 1 do Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Esse primeiro versículo mostra que nós temos que colocar tudo, tanto em atitudes, quanto em pensamentos, tanto em fé, em certeza, tudo tem que ser depositado em Deus. Lógico que nós temos que agir. Deus, ele está falando aqui que Ele é que abençoa. Quando, um exemplo, quando uma pessoa ela tem uma cirurgia que ela faz e essa cirurgia ela é bem sucedida, foi Deus que usou a mão do médico, mas naquele momento foi necessário que aquela pessoa fizesse aquela cirurgia, fizesse aquele exame, mas Deus abençoou, porque você sabe que tem outras cirurgias, quando não tem ali a bênção, acontece talvez algo inesperado. Então tudo vem da mão de Deus. E ele fala assim, ó, se você não colocar em Deus a edificação, em vão, trabalhos que edificam, vai ser em vão. Então eu e vocês, nós precisamos colocar tudo nas mãos do Deus Todo-Poderoso. E ele diz assim no versículo 2, ó, inútil. A palavra inútil é muito forte, porque a palavra inútil é sem valor. Ele fala assim, ó, inútil, sem valor, né, em outras palavras, vos será levantar de madrugada e repousar muito tarde, comer o pão que penosamente, né, granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Olha que interessante, ele está falando aqui, se nós não colocamos Deus na frente, inútil vai ser o nosso esforço. Deus, ele conta sempre com o nosso esforço. Deus sempre vai contar com a nossa participação. É só você ver a história de Moisés. Quando o Mar Vermelho foi aberto, Deus falou para Moisés, Moisés, eu quero que você estenda o seu cajado aí, estenda as mãos e eu vou abrir o mar. Ô Josué, quando as muralhas de Jericó elas forem derrubadas, eu vou querer que você esteja dando a volta. Eu e você, nós precisamos estar posicionados. Só que a vitória virá da mão do Senhor. Então ele fala assim, ó, o grande esforço, ele só valerá a pena, só será útil, né? Se eu, né, o Senhor, ele está dizendo, estiver na frente. Se eu não estiver na frente, não adianta você acordar de manhãzinha e dormir tarde, trabalhar muito, suar. Não adianta nada disso, porque a sua bênção, a minha bênção, diz o Senhor através dessa palavra, virá da mão de Deus. A nossa bênção, ela só pode vir de Deus, porque o título nós lemos, todo bem procede de Deus, né? Versículo 3, ele fala assim, ó, herança do Senhor são os filhos, né? Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Versículo 4, como flecha na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. O versículo 5 fala assim, ó, feliz o homem que se enche deles a sua aljava, né? Não serás envergonhado quando
pleitear com o inimigo à porta. Agora Deus começa a falar de multiplicação. Deus começa nesse momento a falar que ele deu uma ordem para Adão e para Eva para haver uma multiplicação. Uma multiplicação. Ô bispo, então o senhor está dizendo que nós temos que multiplicar e ter muitos filhos e ser uma pessoa que eu tenho, o meu pai e meus avós estavam certos, porque, não sei você, mas os meus avós, parte de mãe, teve 21 filhos. Os meus avós, parte de pai, teve quase 10 filhos. Então, eles estão certos, bispo? Não, eu não estou querendo dizer isso. Se você foi chamado, se você tem o dom da parte de Deus de ser pai e mãe e multiplicar nesse ponto, glória a Deus, parabéns para você. Mas não são todos que são chamados assim, porque o próprio Paulo foi um dos maiores ganhadores de alma e ele não foi pai. Paulo não foi nem casado. Então, o que a Bíblia está querendo dizer aqui? Tanto para você, sim, se foi chamado para isso, multiplicar, tendo filhos e tudo mais, mas principalmente para você multiplicar em pessoas querendo imitar você. Que eu e vocês venhamos ser geradores de filhos na fé. Que eu e você venhamos ser, através do nosso exemplo, através da nossa vida com Deus, como Noé andava com Deus, como Abraão andava com Deus, e nós hoje somos herança e descendência desse povo da fé. Deus, ele quer usar a minha vida, a sua vida, para que você tenha muitos descendentes espirituais, pessoas que ao olharem para você, aceitem a Jesus, caminhem e andem com Deus. Então, quando ele fala aqui que eu e vocês temos que ter o privilégio de encher as aljavas, né, ter muita dessas flechas que são esses filhos, tanto para você, que não adianta nada, pensa comigo, você aí ter um monte de filho, você ganha aí da minha avó aí, da minha avó, que teve 21, mas se esses filhos não louvam a Deus, não estão no caminho de Deus, eles vão trazer, talvez problema para você. Mas se você gerou filhos físicos abençoados, tem buscado a Deus para que, assim como Noé, eles também entrem na arca com você, que representa a salvação. Mas também você é uma pessoa que, através do seu exemplo, tem feito que muitas pessoas venham seguir a Jesus. Parabéns para você. Você está no caminho certo. Quando o inimigo vir, que é Satanás, te afrontar, Deus irá defender você. Falar, não, aquele ali é um multiplicador meu. Aquele ali é uma pessoa que, através do seu exemplo, através das suas obras que eles têm praticado, me servido, andado comigo, muitas pessoas têm querido me servir. Muitas pessoas têm desejado me servir. Então, o Salmo 127 começa dizendo para colocarmos Deus em primeiro lugar. O Salmo 127 ele fala que inútil nos será trabalhar muito sem Deus, porque o resultado vai ser muito pequeno, talvez será até um resultado zero, resultado nulo. Mas depois ele encerra falando que eu e vocês venhamos gerar filhos e filhas, principalmente na fé. Se esses filhos e filhas forem teu de sangue, glória a Deus, que bênção, mas que você não cesse de gerar filhos também que não são do seu sangue, que é do sangue real, o sangue de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida. Logo, logo eu volto aqui, tá? Trazendo mais uma leitura de um capítulo da Palavra de Deus aqui junto com você, de uma maneira simples e objetiva. E se você gostou dessa leitura, dessa mensagem, compartilha com muita gente aí que vai abençoar a vida deles, tá bom? Beijo no seu coração. Que Deus abençoe a sua vida. Até logo, logo.